nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são reputados, mas nós somos ridicularizados. Quando Paulo fala aqui, ele está dizendo que a dedicação dele a Cristo faz parecer que ele é louco. Ele é tão dedicado a Cristo que faz parecer que ele é louco, que dentro da sua própria congregação lá, dentro dos próprios irmãos em Cristo, ele é julgado, ele é desrespeitado e muitas vezes ele é ridicularizado. Se Paulo fala isso, você imagina se isso não vem acontecer conosco também, né? Se Paulo sofreu por ridicularização, se Paulo sofreu por parecer louco, por que nós não vamos sofrer por esse tipo de situação também, né? E a gente pode entender que diante das situações de oposição, a gente pode reagir com a oposição quando é em relação a uma pessoa, por exemplo. Em 1 Coríntios fala assim, nós abençoamos quem nos amaldiçoa, somos pacientes com quem nos maltrata. É totalmente contra, né, gente? Abençoar quem nos amaldiçoa, ser paciente com quem maltrata a gente. Nós somos chamados para enfrentar as oposições de uma forma totalmente diferente do que o mundo faz. A Bíblia diz, presta atenção, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Atrás de uma briguinha, atrás de um desentendimento, atrás de uma separação, atrás de um crime, atrás de um adultério, atrás de tudo isso, tem um mundo espiritual. A sua luta não é contra o seu amigo, contra o seu colega, contra o seu chefe. A sua luta é no mundo espiritual. Nós precisamos entender e aprender a nos posicionar. Você, quando vive as situações do seu dia a dia, você se levanta e fala, Deus, eu repreendo o que Satanás está tentando fazer para gerar separação entre eu e meu amigo. Eu repreendo no que Satanás está tentando fazer para criar na minha mente coisas que não são verdadeiras, inverdades. Não, a gente parece que vai deixando se alimentar dessas coisas. E a gente vai se alimentando e vai deixando a nossa mente... Ah lá, o Efésios 6:12, não é contra a carne ou sangue. E vai deixando a nossa mente tomar esses pensamentos, a gente vai imaginando demais, a nossa mente é criativa demais e a gente acaba se envolvendo e às vezes estendendo o que de fato aquela coisa que às vezes era pequena se torna uma coisa gigantesca, né? Então por isso a gente vê tantas pessoas hoje doentes, pessoas emocionalmente abaladas, por quê? Ansiosas, por quê? Porque a gente vai deixando a nossa mente ser controlada o tempo inteiro. A Bíblia, em 1 Pedro 5:8, ela tem um alerta. Esse alerta diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor, como um leão que ruge, doido para tragar alguém, doido para destruir alguém. É isso que ele faz. E sabe o que acontece muitas vezes? Você está lá, às vezes, com seus pensamentos em pecado, você está vivendo em vida em pecado, e mal você sabe que ele está ali, ó. Vai, faz isso mesmo. Isso. Entra nesse site mesmo. Isso. Masturba mesmo. Isso. Trai a sua esposa mesmo. É assim que ele fica, gente. Ele fica louco para poder essas coisas acontecerem. Ele fica só esperando uma brechinha sua para que ele possa entrar. Eu estava comentando com as meninas hoje, a gente estava falando, por incrível que pareça, a gente estava conversando muito, né, sobre as questões espirituais hoje, esse mundo espiritual que existe. E eu estava falando que teve, no início do meu casamento,
e foi algo que me marcou muito. Eu lembro que eu e o Léo, a gente ia deitar e a gente começava a discutir do nada, assim, todos os dias tinha uma discussão, todos os dias, e aquilo estava desgastante demais pra gente. E aí eu comecei a orar e teve um dia que eu vi um demônio no canto do meu quarto em forma de um palhaço, rindo, mais rindo. Ele estava achando muita graça do que estava acontecendo ali. E aí a gente conversando, o Léo falou, eu tenho a sensação, ele não tinha visto, mas ele tinha a sensação de que tinha um demônio debochando da gente. E a partir do momento que nós oramos e repreendemos, nós não tivemos mais essa sensação de que tinha alguém ali debochando de nós. Então, sabe o que ele faz? Você consegue imaginar muito bem, é fácil você imaginar. Quando você entra numa situação difícil, numa situação em que você está chateado com alguém, ou numa situação em que você está pensando em entrar num pecado, algo assim, você imagina que tem um demônio ali, ó, que está assim, batendo palma. Ele está rindo, ele está se deliciando com o que você está fazendo. E ao contrário, nós temos do outro lado o Espírito Santo gemendo por você, tentando te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está ali, meu filho, não faz não. Aquela lutinha, né? Entre a carne e o Espírito, meu filho, não faz isso não pensa nisso não age dessa forma não. A reconstrução dos muros de Jerusalém, elas começam a avançar. E a gente vai ler sobre isso agora. E à medida que ela vai avançando, é que as oposições vão aparecendo. Querido, se você não está avançando na sua vida, se você não está saindo do seu lugar, se você continua vivendo em pecado, se você continua fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, não vivendo uma vida de santidade, sabe o que vai acontecer? Nada. O demônio, Satanás, ele vai estar assim, para que eu vou mexer com esse? Esse já está destruído mesmo? Esse já está vivendo dessa forma mesmo? Agora, começa a avançar. Começa a falar assim, não aceito isso sobre a minha vida. Eu vou para a obra de Deus, eu vou construir muro, eu vou ser instrumento de Deus na minha faculdade, eu vou ser instrumento de Deus no meu trabalho, eu vou ser instrumento de Deus na minha casa. Aí ele começa a ficar louco. Aí as oposições começam a aumentar. E aí que muitos desistem muitas vezes. E aí falam assim, acho que eu vou voltar para a minha vidinha antiga, né? Que ninguém estava me incomodando com nada. E vou continuar vivendo do jeito que eu vivia. Estava mais cômodo para mim. Porque agora que eu estou vivendo do jeito que eu estou tentando, Deus, eu estou tentando. Eu estou servindo, eu estou falando de Jesus na escola, eu estou falando de Jesus na faculdade, estou tentando. E aí começa a dar tudo errado. Nossa, o menino que não brigava comigo agora olha para minha cara e briga comigo. A minha mãe que não me xingava começa a me xingar. Gente, eu cresci num lar que não era evangélico. Por mais que as minhas filhas elas tenham crescido num lar cristão desde bebês, eu não tive pais cristãos. Eu cresci num lar em que meus pais tinham princípios e valores, mas não eram cristãos. A minha vida, ela foi construída debaixo de uma decisão que eu mesma tomei. Eu decidi viver essa minha vida, essa história e transformar uma geração que viria a partir de mim. Então, a gente precisa entender que as oposições existem. Quando eu me converti, eu comecei a ler muito a Bíblia. Eu entrei num estado de entrar para o meu quarto e eu só queria ler, eu punha louvor e pelo louvor. Meu pai chegou e falou com a minha mãe que achava que eu estava ficando louca. Ele falou assim, não estou entendendo, minha filha está ficando louca. A minha mãe foi na igreja ver o que estava acontecendo comigo. Ela foi, um amigo nosso cantou ela, achando que ela era minha irmã. Ó, para você ver o nível, gente. Ela foi cantada por um amigo nosso, achando que ela era minha irmã, porque minha mãe é só 20 anos mais velha do que eu. E ela começou a ir para avaliar o que estava acontecendo. E aí, sabe o que meu pai falou com a minha mãe e comigo? Que preferia me levar para uma boate do que me levar para a igreja, porque eu estava ficando louca.
Eu estava mudando tudo, eu não queria mais dançar as músicas que a minha família dançava, porque minha família dançava tudo. Essa época de carnaval, gente, era na minha casa. Era confete, era tudo enfeitado e era musicão e eu estava lá no meio. Desde pequenininha eu cresci nesse mundo. Então as oposições, elas vão aparecer até dentro do seu lar, da sua casa. Eu tive oposição do meu pai no início, né? Ele achava que todo crente era doido, ele achava que todo crente rouba. Até hoje, só a Igreja Metodista Congregacional que não rouba. O resto tudo rouba. Só o pastor Léo é um pastor honesto. Os outros pastores são desonestos. Mas assim, ele é nesse nível. Ele é nesse nível. E assim, depois que eu me converti, a minha mãe se converteu. Eu lembro que eu fui ousada, como Maia falou aqui, de um dia chamar meu irmão dentro do carro e falar assim: você precisa de Jesus. Você quer aceitar Jesus? E eu comecei a vivenciar isso no meu ciclo, na minha escola, mas as oposições apareciam. Muitas vezes eu fui ridicularizada, eu sabia o que estavam rindo de mim por trás, eu sabia o que estava criticando de mim por trás. Eu lembro de uma vez que a Sarinha, ela estava num colégio, era no Getsemane que ela estudava, e eu lembro que teve uma excursão, e né, ela era nova, gente, acho que a Sarinha tinha uns 10 anos, acho que era isso, menos, da excursão, enfim. Ela foi numa excursão, e nessa excursão, acho que era mais de 10 anos, porque não tem jeito. Os meninos começaram a ir para o fundo do ônibus e começaram a se pegar lá no fundo do ônibus, e a coordenadora estava lá na frente. E aí, a Sarinha, ela estava incomodada com aquela situação, porque a gente conversava muito sobre isso com ela. E aí, em determinado momento, ela chegou para esses amigos dela, que estavam no ônibus, e ela falou assim: gente, tá errado, não faz isso não, o que vocês estão fazendo não é legal, eram adolescentes. E aí, ela chega na próxima semana chorando, praticamente todos os dias, porque quando ela chegava, eles começaram: a Santinha chegou, olha a Santinha tá aí, lá vem a Santinha. Então, assim, eu lembro que para mim foi muito marcante, porque eu sofri com essa história em ter que trazer para ela uma afirmação de que ela estava correta no pensamento dela, de que ela estava tentando ajudar aquelas pessoas, os amigos dela, porque eram os amigos, mas a oposição veio. Ela podia ter desistido. Ela podia ter falado assim: ah, não, eu tenho que parecer com esse grupinho. Para eles me aceitarem, eu tenho que fazer a mesma coisa que eles fazem. Eu vou ter que ir, ou então eu vou me omitir, eu vou ficar calada, eu não vou falar nada. E muitas vezes a gente faz isso. Para a gente ser aceito, para a gente poder ser agradável, a gente acaba cedendo muitas vezes a valores que muitas vezes a gente pensaria em nem negociar, e a gente acaba negociando valores e princípios que hoje, para mim, são inegociáveis. Então, as oposições, elas acontecem por ataques externos e internos. Vamos ler Neemias 4, de 1 a 3. Vamos começar no 1. Eu vou ler no meu celular, gente, porque a minha vista não me permite, com essa luz, ler na minha Bíblia, tá? O celular eu ponho a luz bem clara e a letra bem grande. Inimigos se opõem à reconstrução, é o título. Olha só, Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Presta atenção, quero que todo mundo preste muita atenção. Sambalate era uma liderança e ele ficou furioso quando ele soube que Neemias estava reconstruindo o muro. A história, vocês já sabem, eles voltam da Babilônia, né? Eles chegam em Jerusalém, e lá em Jerusalém estava tudo destruído. E Neemias, ele começa a reconstruir, ele chega diante do rei, o rei pergunta por que ele estava triste, abatido, ele fala que a cidade dos familiares dele estava destruída, e o rei permite que ele vá reconstruir aqueles muros, os portões, estava tudo destruído. E quando ele começa essa
reconstrução do muro, a oposição começa a aparecer. Então, Sanbalat ele ficou furioso quando soube que estava reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Então, eles começaram a ser zombados. No 2, disse na presença dos seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imagina que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? É como se uma pessoa chegasse para você que está no ministério e falar: ah, esse aí vai dar conta de nada não. Essa menina aqui, daqui a pouquinho ela cai aí, ó, é só o começo, não tem jeito para ela não. E aí começa a desmoralizar ali. Então a estratégia do inimigo aqui começa ridicularizando para enfraquecer a fé antes de atacar. Então você vai ser ridicularizado muitas vezes para que a sua fé seja enfraquecida para o inimigo te atacar. Porque quando você estiver fraco, vai ser mais fácil. Você fraco vai ser mais fácil. E aí começam a surgir as críticas, começam a aparecer as zombarias, vem o cansaço, o medo tenta paralisar. E no 3, Tobias, o amonita, estava do seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Olha só, gente, ele falou assim: vocês estão construindo um muro, esse muro é muito frágil. Se uma raposinha for lá, esse muro vai cair, vai desabar. Então, é muita oposição. Nós pegamos 3 versículos aqui até agora e dentro desses 3 versículos vieram zombaria, crítica, né? E aí continua a gente pensar que quem constrói alguma coisa vai incomodar alguém ou o diabo, ou o mundo espiritual. Se você constrói alguma coisa, você vai incomodar. Você pode incomodar pessoas que às vezes vão invejar, pessoas que vão querer ocupar o seu lugar, pessoas que vão te criticar, muitas vezes para se sentirem... as pessoas muitas vezes elas criticam o outro porque ali é a oportunidade que ela tem delas se sentirem bem, superiores àquela pessoa. Então, muitas vezes as pessoas que te criticam é uma forma que ela tem de sentir que ela é maior do que você. Muitas vezes porque elas têm inveja, elas têm ciúmes, né? Então, a zombaria foi uma estratégia aí para gerar desânimo. Se o inimigo não consegue te parar por força, ele vai tentar te parar também pelo riso aí. E nós temos a oposição interna. Agora nós vamos falar do nosso interior. Nós temos muitas lutas internas. Ou se temos lutas internas. Ou, gente, no mesmo dia a gente tem capacidade de rir, de chorar, de pular, de deitar, de ficar triste, de falar, eu quero ir como Elias, né? Eu quero ficar dentro da minha caverna, no outro dia você já quer o sol. Então nós somos muito complexos. Né? E nós temos essas nossas oposições internas que muitas vezes, de acordo com atitudes de pessoas em relação à nossa vida, são geradas em nós. Atitudes que nós também muitas vezes podemos gerar no outro e aí acaba que gera em nós também. Então, muitas vezes eu sou responsável pela oposição que eu estou vivendo. Através de uma prática que eu fiz, através de algo que gerou um constrangimento. Então, por exemplo... quando você fala mal de alguém, por exemplo, você está gerando ali uma oposição, né, na vida daquela pessoa. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai pensar 10 vezes antes de começar a falar mal das pessoas. De pensar que você, às vezes, pode estar sendo um instrumento de Deus, instrumento do diabo, para poder estar tentando destruir aquela pessoa. Você já imaginou isso? Quando você fala mal de uma pessoa... Você pode estar sendo instrumento do diabo para destruir aquela pessoa, para destruir o ministério daquela pessoa, para destruir a vida daquela pessoa. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E nós, como filhos de Deus,
nós não podemos nos colocar nesse lugar de sermos instrumentos de Satanás para destruir vidas de pessoas, destruir ministérios de pessoas, destruir famílias, destruir amizades. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente tem uma ação como essa. Em Neemias 4:17 diz assim: os trabalhadores... não, gente, peraí. Deixa eu terminar essa parte aqui. Então, na parte interna, a gente tem desânimo, sentimento de culpa. Quantas vezes a gente faz alguma coisa e se sente culpado e aquilo vai corroendo a gente por dentro se a gente não resolve, né? Gente, culpa é muito ruim. Você ter um sentimento de culpa, de saber que você fez algo que prejudicou alguém e que você tem consciência do que você fez. Gente, quem tem temor a Deus, quem tem o Espírito Santo, isso vem de uma forma. Se você não resolve, se você não se arrepende, se você não coloca aquilo diante de Deus, isso vai virar culpa. E a culpa vai te corroer por dentro. Então, as vozes internas também. Não vai dar, você não consegue, você já tentou de tudo antes. Esse ministério não é para você, isso que você está fazendo não é para você, é para outro, mas para você não. Aí sabe o que acontece? Você fala assim, tô com saudade da Babilônia. Eu acho que eu não quero reconstruir muro nenhum. Eu estou achando que eu quero voltar lá para os meus prazeres, para aquilo que eu tinha antes. E aí, nessa questão da saudade da Babilônia, o passado começa a parecer mais confortável para você. O pesado, aquilo que era pesado, o que é pecado, ele começa a ser romantizado, você começa a romantizar o pecado. A antiga vida começa a te chamar de volta para ela. E aí vem a culpa junto, e aí vem um ciclo constante, porque você volta, você peca, você se sente culpado, e aí você não se arrepende, você vai para a Babilônia e você vai sendo destruído aos poucos, e a sua vida ministerial, aquilo que você poderia ser em Deus, vai sendo destruído também. A oposição, ela pode gerar medo e cansaço. Vamos abrir Neemias 4, 11 e 12. São poucos versículos. Neemias 4, 11 e 12. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e o mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Olha o medo aí, gente. Eles falando: vão cercar vocês aí. Os inimigos estão chegando. E aí o medo começa a te paralisar também. Medo de falhar, medo de se expor e o medo de continuar. A gente tem tanto medo do que as pessoas vão pensar de nós, que as pessoas... Parece que a gente tem que tentar ser perfeito o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo eu não posso ser falho, porque de qualquer forma vão estar falando de mim, né? Se eu tento ser perfeito demais, vão falar de mim. Se eu sou falho demais, vão continuar falando de mim. E a gente vai vivendo com esses receios na nossa mente, né? O povo estava cansado fisicamente ali, gente. O povo estava muito cansado. Você imagina reconstruir um muro, sair pegando pedra, colocando. E ainda, nessa reconstrução, podendo ser atacado. Você podia ser atacado a qualquer momento, então você tinha que estar alerta, vigilante. Eu pergunto para vocês têm estado alertas diante da vida, das decisões que vocês têm que tomar? Vocês vigiam? Vocês ficam assim atentos mesmo? Colocam diante de Deus? Então, a gente precisa se colocar nesse lugar de atenção. Neemias, ele gera uma resposta. A resposta é oração e vigília. Quando ele diz no versículo 9, ele fala assim: porém nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas. Ele falou: vamos ficar atento. Nós vamos orar e vamos colocar guardas aqui.
E no 4,17 ele diz: os trabalhadores prosseguiram com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Olha só o que Neemias fez. Ele estava com uma mão pegando, os guardas pegando as pedras e com a outra uma espada. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está vivendo a vida de Cristo, você tem que estar com essas duas posições. Você tem que trabalhar e vigiar. Você tem que saber que você está em luta o tempo inteiro. É uma espada na mão o tempo inteiro. Por isso que a palavra fala para a gente revestir da armadura de Cristo. Vamos revestir da armadura de Cristo. Estejam atentos a isso, porque Satanás ele vai tentar te destruir. Como nós nos posicionamos então? Como que você pode se posicionar de forma prática? Eu tô em luta, eu tô em guerra e eu preciso me posicionar. Você precisa ter uma vida de oração. Primeira coisa. Gente, crente que não ora, ele vai cair, não tem condição. Se você não investe tempo de oração, você vai ser destruído, porque igual os inimigos estavam acampando ali para destruir o muro, né, para que aquele muro não fosse construído, e toda hora eles estavam falando que iriam, né, toda hora, nós vamos atacar. Se você não estiver vigiando, então você precisa ter vida de oração, você precisa depender de Deus. Você não é suficiente em você mesmo. Você precisa ter sensibilidade espiritual. Você sabe o que é discernimento espiritual? Vocês têm ideia do que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual, por exemplo, se você vê uma pessoa, você tem o discernimento se aquela atitude daquela pessoa, aquilo que ela está fazendo com você, por exemplo, é um demônio tentando te atacar, por exemplo. Eu estou discernindo o mundo espiritual, eu estou discernindo situações. E aí, quando você consegue ter essa sensibilidade, você consegue entrar num combate de uma forma mais direcionada e precisa. Então, o discernimento, muitas vezes, ele vem... comigo acontece muito isso, assim... Eu percebo quando eu vejo que eu estou sendo atacada de alguma forma, que estão querendo me paralisar. E, gente, muitas vezes nesse processo eu chorei muito, eu pensei em desanimar, eu pensei em desistir. Eu sou um ser humano como todos vocês, porque é muito difícil toda hora ter oposição sobre a sua vida. É muito difícil. E aí você vai chegando nos 47, nos 50, você vai vivendo muito tempo de oposição, né? Quanto mais anos de vida, mais oposição a gente vai vivendo e tendo que aprender a lidar com elas, né? E não desanimar, porque a gente não pode parar na nossa caminhada. Então a gente precisa se posicionar. O inimigo, ele muda de estratégia, sabia? Que ele muda de estratégia. Se ele tenta uma estratégia para te destruir e não consegue, ele vai para outro. Então, Efésios diz, então, que a nossa luta não é contra o quê? Carne, mas principados e potestades. Então, o inimigo, ele vai tentar te distrair. Quando a gente... É muito texto, gente. Se a gente pudesse ler e fazer um estudo, seria o ideal, porque é muita informação. Mas fala lá... Em Neemias 6, né, de 1 a 4, quando ele fala lá, agora ele vai tentar distrair. Por que deveria interromper meu trabalho para encontrar com vocês? O que ele faz? Quando eles estão construindo o muro, vem a liderança e fala assim, desce, nós queremos ter uma reunião com você. E aí ele fala assim, eu não vou descer porque eu tenho uma obra e eu vou continuar essa obra, eu não vou parar essa obra. Então o inimigo ele vai tentar te distrair. Ele vai tentar tirar do foco, ele vai tentar te perturbar para você sair do foco daquilo que você está fazendo. Ele vai tentar te enganar também. Quando Neemias estava lá, eles começaram a inventar situações para a população, para o povo, falando assim, olha, Neemias, estão dizendo que você quer tomar o lugar do rei. Estão dizendo, e aí começaram a inventar profecias, falar coisas a respeito de Neemias que não eram verdadeiras. Quantas vezes já inventaram coisas a seu respeito? Quantas coisas já inventaram a seu respeito? Inverdades.
E às vezes você nem sabe que seu nome está rodando por trás. Quantas vezes falaram coisas de você e criaram sobre você uma imagem e as pessoas acreditaram nessas falas sem nem te conhecer? Já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que alguém pode estar falando de você, por trás de você, para uma pessoa, e essa pessoa, ela acredita no que a outra está falando sem nem te conhecer, sem nunca ter sentado com você, conversado com você, e ela cria aquela imagem deturpada sobre você. Então, e assim a gente pode fazer também, né, gente? A gente também pode ser essa pessoa que fala mal do outro, que cria uma imagem do outro, sabe por quê? Muitas vezes nós temos inveja. Oxe, inveja que vem dentro de nós. Nós queremos o lugar do outro. Nós achamos o outro bonito demais. E aí, né, a menina acha a outra muito bonita e se sente desvalorizada. E aí começa a falar mal da que é bonita para desvalorizar a bonita. E a bonita não tem nada a ver com a história, coitada. Só porque ela é bonita já estão falando mal dela. Então, é muito complexo isso, né? E ele vai tentar, então, te distrair, ele vai tentar te enganar e vai tentar te amedrontar, como diz em Neemias 4:11. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Neemias 6:3 também diz isso. Então, gente, eu não vou ficar me delongando muito, porque eu queria instigá-los a ler o livro de Neemias, a vocês conseguirem, quando lerem, a trazer essas perspectivas para a vida de vocês. Eu queria que vocês entendessem que existe esse mundo espiritual. Eu queria que vocês saíssem daqui entendendo que você pode ser instrumento de Deus, mas você pode ser instrumento de Satanás. Eu queria que vocês entendessem que Satanás, ele quer destruir as nossas vidas. Eu quero que vocês saibam que a gente precisa ser vigilante e sóbrio, como diz 1 Pedro 5:8. O diabo, ele anda ao derredor. Seja vigilante, seja sóbrio. O que é sóbrio, gente? Quando alguém bebe muito, fica sóbrio? Perde o quê? Noção de tudo, não é? Aqui está falando, seja sóbrio. Esteja com as suas conexões neurais todas ali validadas, todas boas, para você estar em vigia. Quem não está sóbrio não consegue vigiar. Se você não está sóbrio, você não vai conseguir vigiar, você vai dormir. Você já viu quantas pessoas que às vezes estão embriagadas, elas ficam com sono, elas não conseguem entrar em vigília. Então, precisamos ser sóbrios, né? Não dormir nessa torre de vigília. E a gente compreender que Deus, ele tem uma obra para fazer na sua vida, aquilo que o Maia falou hoje. Deus, ele tem uma obra, ele tem um chamado para você. O que eu quero que vocês entendam e saiam daqui é que Deus tem um chamado para a sua vida. Meu querido, o mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe. Eu quero que vocês acordem, o desejo do meu coração é que vocês acordem e que vocês orem. Deus fala, Deus, me reveste com a tua armadura, porque eu sei que hoje eu estou indo para a guerra. Eu sei que hoje vai ter luta. Eu sei que hoje eu preciso estar atento. Atento para não cair, atento para não pecar e atento para avançar. Amém? Amém? Nós vamos orar agora. Eu queria que vocês ficassem de pé. A obra, ela é grande demais, gente, para parar por causa de uma oposição. Eu queria que as cadeiras fossem lá para trás. Volta com as cadeiras, vamos ficar em pé. Gente, não é para distrair, tá? Quem colocou as cadeiras